Conhecimento eficaz. Meus queridos, eu não sei quantos de vocês, assim como eu, já passaram pela situação de ter que consultar um manual que eu não queria ter consultado, um manual de instruções de algum produto, de alguma coisa que você não sabia o que fazer para determinada situação e você se viu necessitando de uma informação que você achava que sabia, mas acabou vendo que era essencial. Eu lembro de uma vez, recentemente, como alguns sabem, Deus abençoou a gente de conseguir comprar um carro que vai ajudar muito no nosso ministério. E esse carro estava com vazamento na parte da embreagem. Existe um pequeno compartimento que reserva o óleo diretamente da embreagem. Eu sabia que existia, mas eu não sabia onde ele estava. E quando eu cheguei no posto, eu precisava fazer uma troca antes de levar para a oficina para não acabar totalmente. Mas eu não sabia onde estava e tinha gente atrás de mim, mas eu precisava colocar. Eu tive que então rapidamente abrir o manual e ver que eu não sabia qual era, mas eu sabia o que era. Não sabia onde estava, mas eu sabia que precisava colocar. Outra situação aconteceu de que eu não sabia que o nosso painel, o painel do carro, ele dava algumas informações adicionais, tal como distância percorrida desde o último abastecimento, a média consumida e outros especificidades que ajudam muito em saber como está o desempenho do carro. E eu não sabia, nem minha esposa. Até que um dia, eu não sei se foi a minha filha ou a minha esposa, apertaram um botãozinho no pininho de fazer as abas de limpar vidro ligar. De repente a gente descobriu que aquilo ali fazia o painel modificar e a gente viu essas novas informações e foi algo muito bom. Eu não tinha lido o manual e talvez por isso eu não sabia de tais informações importantes e até me pergunto se existem muitas outras. Eu acho que tem muitas outras. Se eu abrir o manual do carro eu vou descobrir coisas muito mais interessantes. A grande questão é, meu irmão, um carro, um liquidificador, uma geladeira são elementos muito importantes. Mas e a sua vida? Será que Deus não entregou para nós coisas importantes que precisávamos descobrir, que precisávamos desvendar? Ele deu a sua palavra, ele deu conhecimento e uma mente para pensar, mas nós não nos colocamos à disposição para, no mínimo, tentar desvendar as suas verdades, que são claras, porque temos o Espírito Santo. Eu quero te trazer então aqui o que essa partezinha de Filemão, na continuidade dessa exposição, pode nos trazer. Aqui em Filemão, hoje nós vamos ler Filemão, versículo 6. Se você sabe um pouco do contexto, se não, não cabe aqui. Nos outros vídeos a gente fala um pouco sobre o contexto dessa carta, mas vamos focar nesse versículo 6. Paulo começa falando o seguinte, nesse versículo 6, oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Vamos focar que Paulo inicia com oro, ele está continuando desde o versículo 4 sobre um agradecimento e um louvor à vida de Filemão, e aqui ele também continua, oro, então, eleva a Deus o meu desejo diante de Deus para a sua vida, para que a comunhão da sua fé. Então a gente acha aqui um problema, algumas versões falam comunicação, outras comunhão. O que a gente pode entender nesse meio termo é que é uma expressão, é uma conexão da fé aliada com a vida. É como a sua fé se comunica com os seus atos, como a sua fé faz comunhão com aquilo que você vive. Como aquela ideia que a gente vê ali em Tiago, que fala que a fé precisa ser acompanhada de obras, senão a fé é morta. Então, a sua fé deve ser comunicada através das obras. Então, ele continua falando, para que a comunhão da sua fé, a comunicação, a conexão daquilo que você professa, daquilo que você faz, se torne eficaz, ou seja, para que isso tudo seja eficiente, para que isso tudo tenha valor no pleno conhecimento, no mais alto nível, sem nenhuma barreira, sem nada que interponha
o conhecimento de todo o bem, ou seja, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é construtivo para a vida de Filemon, que há em nós, ou seja, que há nos cristãos. Então Paulo fala, existe bem, existe essas bênçãos e esses benefícios em nós. Então, ele deseja, diante de Deus, que a comunicação da fé de Filemon se torne cada vez mais eficaz, cada vez mais verdadeira e eficiente na vida dele, através do pleno conhecimento, de um conhecimento sem nenhuma barreira, de todo o bem, todos os benefícios que existem, assim como em Filemon, existem em nós. De onde? Para com Cristo. Em Cristo. Com o foco e o destino final em Cristo. Meus irmãos, a eficácia da nossa fé cresce à medida em que crescemos em conhecimento de tudo o que há de bom a partir da vida que temos em Cristo. A nossa fé cresce, a nossa vida amadurece, a nossa vida floresce na medida que nós entendemos o que temos, tal qual. O meu uso com o carro melhorou muito a partir do momento que eu entendi e descobri certas características que ele tem, sem falar do primordial, que eu só consigo pilotar esse carro aprendendo a dirigi-lo, aprendendo a passar marcha, aprendendo a ver todos os mecanismos e tudo que mantém ele funcionando. Só a partir do momento eu começo a funcionar o carro. Mas o alto desempenho, o pleno conhecimento vai me levar a ter noção de todos os benefícios e as bênçãos que há em Cristo. Então, eu vejo isso com clareza. Em Cristo também, meus irmãos, temos o que precisamos, tenha isso em mente. Eu vejo esse versículo trazendo ao nosso coração a certeza de que em Cristo temos tudo o que precisamos. Mas, infelizmente, nós não conhecemos tudo o que temos em Cristo. E por isso, não usamos tudo o que temos para tudo o que precisamos. Você consegue entender essa lógica e essa conexão? A gente tem, mas a gente não usa. A gente precisa, mas a gente não transforma aquilo que a gente tem acesso em aquilo que a gente usa, aquilo que a gente torna disponível e aquilo que toca a nossa vida. Isso é o conhecimento do que nós temos em Cristo. Meu irmão, eu não sei se isso pode estar um pouco abstrato na sua mente, mas isso são conhecimentos, são entendimentos do que é espiritual. Em Cristo nós temos a vida eterna, em Cristo nós temos a salvação, em Cristo temos promessas cumpridas e promessas a serem cumpridas. Como eu compartilhei em uma meditação atrás, várias promessas que fazem a nossa fé florescer, tal qual a gente vê na Bíblia, como bem-aventurado aquele que persevera na provação. Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam, ali em Tiago. Já parou para pensar o quanto se agarrar essa promessa, a este conhecimento de que atravessar esta prova vai levar a uma coroa, a uma recompensa, faz o processo da luta se tornar totalmente vigoroso. E ele inicia também a carta de Tiago falando: tende motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais inteiros e íntegros. Já parou para pensar como ter essa noção faz você olhar para o olho do furacão e saber que se eu estou aqui, eu vou atravessar esse processo. Então, meu irmão, que você tenha isso na sua mente, que nós vivemos doente porque não tomamos mão do remédio que já temos. As certezas e promessas em Cristo que são achadas na sua palavra. Uma exortação que eu te trago. Como Paulo, que ora para que Filemon tenha uma comunicação, uma conexão da sua fé em uma plenitude, em uma eficácia,
a partir do conhecimento de tudo de bom que ele já tem em Cristo, eu rogo para que você tenha isso na sua mente. Porque é esse conhecimento que vai fazer você atravessar os seus desafios. Provas externas, provas internas, lutas do coração. Vai te fazer olhar para a vitória, mesmo quando tudo que está em sua volta é o cheiro de derrota. Vai te fazer olhar para a provisão, quando tudo que você tem enxergado é miséria. Vai te fazer enxergar o fim do túnel, quando o seu atravessar, o seu momento, talvez seja só de escuridão. Meu irmão, quando nós temos pleno conhecimento de tudo que nós temos em Cristo, será que nós temos qualquer possibilidade de nos abalar? Eu gosto muito de um versículo que fica no início de Efésios, onde fala: bendito o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Já parou para pensar como Paulo falando: bendito esse Deus que através de Cristo nos abençoou na sua salvação, além de livrar-nos da ira, de tudo que nós merecemos, ele nos abençoou nas regiões celestes, tem como que um tesouro inimaginável reservado para nós. Meu irmão, isso deve fazer a nossa vida viver de forma intensa. Isso deve levar o nosso coração a ficar feliz, deve levar o nosso coração a ficar extasiado, deve levar a nossa alegria ao mais alto nível, porque nós temos um Deus bom, nós temos um Cristo bom e um Deus gracioso para com a nossa vida. Por último, trago aqui uma ilustração para firmar essa ideia que eu quero trazer. Andando, havia um empresário do ramo de sabão e um pregador cristão. Eles andavam pela rua, conversando, e enquanto passavam por ruas ruins, ruas feias, ruas violentas, em comunidades totalmente problemáticas, o fabricante de sabão olha para o pregador e fala: olha só como o seu evangelho tem sido ineficaz. Apesar de tanto ser pregado, existem ainda muitos pecadores e ainda existem muitas iniquidades nesse povo. O pregador baixou a cabeça e eles continuaram andando, sem resposta. O pregador continuou. Até que em determinado momento eles passaram por uma rua toda enlameada e tinha uma criança lá. Ele estava tentando fazer um castelo na lama. E perceptivelmente essa criança estava imunda. Foi quando o pregador olhou para o fabricante de sabão e falou: olha só como o seu sabão não tem feito efeito na sociedade. E ainda existem muitas pessoas sujas e muita sujeira que não foi limpa pelos sabões que você produz. De repente, o fabricante de sabão responde: ué, mas isso não significa que é culpa do sabão. O sabão só tem efeito se ele for aplicado. E nesse exato momento o pregador olhou para ele e disse: da mesma forma, o evangelho só terá efeito se ele for devidamente aplicado na vida dos homens. Meu irmão, aplique com plenitude o conhecimento do que você tem em Cristo. Esse é meu rogo para você, esse é meu incentivo. Seu coração seja consolado pela palavra de Deus. Corra para a sua palavra e se deleite em tudo que Deus tem para falar para o seu coração. Deus o abençoe.